Então, pessoal, agora a gente já vai direitinho aqui para o vídeo 23, não é? E aí a gente volta àquela discussão, já que eu parei ali no vídeo 21 para tirar uma dúvida específica lá do Edmundo Júnior, da Rose Evangelista e da Giovana. A gente vai aqui na página 321 do livro Eu, Meu Livro e o Professor, para justamente discutir rapidamente. Esse é um assunto muito batido e que todos já conhecem, mas enfim, você pode ser um leitor de primeira viagem, então está se ambientando ainda com os assuntos relativos ao direito previdenciário. Tem essa passagem aqui, item 19.2.7 da página 321, que trata dos segurados facultativos. Ora, uma explicação rápida. Quem é, afinal, ou quem são aqueles segurados que não têm filiação obrigatória? É simples, e assim a gente vai buscar a validade em outro assunto. A filiação obrigatória decorre da atividade, do exercício da atividade laboral. Então, justamente, o segurado facultativo é aquele que não tem atividade laboral, mas que quer ter acesso à proteção previdenciária. É simples assim. Então, se a gente coloca ali CADES-F, CADES tem enquadramento obrigatório porque decorre da atividade laboral, e F é o segurado facultativo que não tem atividade laboral, regra geral, e daí quer ter a proteção previdenciária, a famosa regra do 4321 e os dois serviços, e agora a gente pode pensar também no seguro defeso, então a regra do 4321 e mais um, o seguro defeso em relação especificamente ao pescador artesanal, é a Previdência que está fazendo esse atendimento. Então vamos lá. Segurado facultativo. Quais são as principais características do segurado facultativo? Ele não pode ser CADES, só isso aí responde questão de prova. Ele não pode ser CADES e CF ao mesmo tempo. Ele não pode ser filiado a regime próprio de previdência, porque ele já tem proteção, então não faz sentido querer proteção de um outro regime de forma facultativa. E ele tem que ter idade acima de 16 anos, ponto. Esse é um ponto que gera bastante confusão, inclusive na hora da prova. Então se ligue, a gente coloca isso no livro. Bem, olha, se você tiver um filho com 14 anos e se dirigir a uma agência da Previdência para fazer a filiação, a inscrição dele junto ao regime geral, você não vai conseguir. Ponto final. Não é 14 anos e acabou-se. Está lá na IN 77, não tem errada. A idade limite para segurado facultativo e para todos os segurados é 16 anos. Lembrando que o doméstico agora vai mudar para 18 anos, ok? Se liga. Depois a gente fala sobre isso. Eu não sei se já falei aqui no Eu, Meu Livro e o Professor, mas vai mudar aí para 18 anos quando for sancionada a lei lá que trata das alterações em relação aos domésticos. É uma mudança muitíssimo importante com reflexo na Previdência. Mas no segurado facultativo, 16 anos e ponto final. Entretanto, a lei, olha só, a gente coloca aqui no livro, lá na página 321, a lei continua prevendo ali, olha só, artigo 14 da Lei 82.12, se não me engano, é o artigo 13 da Lei 82.13, continua lá a previsão de que o segurado facultativo é aquele com 14 anos, a partir de 14 anos de idade. Mas não é mais. Isso já foi revogado tacitamente, porque a Constituição Federal estabelece ali, não é, idade mínima para ingresso no trabalho, que é de 16 anos, e trabalho perigosos acima de 18 anos. Então não faz sentido o segurado facultativo poder buscar proteção antes mesmo do segurado obrigatório. Então, portanto, isso já está revogado tacitamente, mas se você for lá na lei, está assim. E tem banca que ainda cobra isso, então a gente coloca aqui, por exemplo, a banca CESP. Quais são as bancas que ainda cobram isso? A CESP e a Funrio. A CESP e a Funrio ainda cobram esse bagulho aqui. Vamos lá? Deixa eu melhorar aqui para vocês. Aqui. Então diz lá, a CESP do ano 2013, olha, a Lei 82.12 prevê que tem a faculdade, não a obrigatoriedade, de ser segurado da Previdência Social o maior de 14 anos, olha que onda, que se filiar ao regime mediante contribuição, desde que não incluído em uma das hipóteses de CADES. Beleza. E foi dado como correto. Então, qual é o grande lance para responder questão de prova? Se ligue. Depende de como for perguntado. Eu, particularmente, acho um absurdo as bancas continuarem insistindo em algo que está desconectado com a realidade. Mas, enfim, está lá. E foi recentemente, agora 2014, no iniciozinho, o concurso analista do INSS que foi cancelado no final de 2013, que repetiu a prova
no início de 2014, tanto na prova que foi cancelada quanto na prova que não foi cancelada, nas duas provas tiveram ali à disposição de que segurado facultativo é aquele com 14 anos, a partir de 14 anos. Galera, valeu, um abraço, esse foi o nosso vídeo 23. Um abraço, valeu!